Atualmente, dois principais métodos são utilizados para diagnosticar o COVID. Dois métodos, certo? Os testes moleculares, que detectam o vírus, e os testes sorológicos, que detectam o anticorpo contra o vírus que nós produzimos. Então, são dois os tipos de testes. Os testes moleculares, então, eles identificam o ácido nucleico, eles identificam o RNA, que é o código genético do vírus. E esse teste molecular, o teste principal molecular que a gente ouve falar na mídia, é o RT-PCR, que atualmente é utilizado como padrão, né? E é o padrão para confirmação de casos suspeitos, e eles são os testes recomendados pela Organização Mundial de Saúde para confirmação de casos suspeitos. Já os testes sorológicos, que detectam os anticorpos, que são as nossas defesas contra o vírus, eles são testes que não detectam a infecção, apesar de serem muito importantes para estimar a contra o vírus. Então, se o vírus me infectou e eu já estou curado, eu consigo, depois de algum tempo, ainda detectar as minhas defesas contra o vírus e saber que eu já tive contato com o vírus. Então, para isso é que servem os testes sorológicos. Mas, também pelo interesse comercial com esse tipo de teste, é lógico que são testes que vão ser vendidos para milhares ou milhões de pessoas no mundo inteiro, talvez bilhões de pessoas, e chegando a cifra de bilhão, né, de testes vendidos. Então, se imaginar que você vai ganhar R$1 por teste, é uma coisa muito lucrativa. E como é emergência, existe uma emergência, muitas empresas começaram com autorizações de emergência a fabricar esses testes. Então, nem todos os testes sorológicos, principalmente, são bons. Muitas vezes, eles não são tão confiáveis quanto a indústria diz que são. E eu vou falar um pouco sobre isso e como verificar isso também. Eu acho que é extremamente importante a gente saber. Tá? Então, resumindo então, o que eu falei até agora, né, temos dois tipos de testes. O teste para detecção do anticorpo. A partir da detecção de anticorpos específicos contra o vírus, presume-se que o indivíduo teve com o vírus. Ou a gente tem o teste de detecção do vírus, né? É possível detectar o vírus utilizando técnicas para amplificação do seu material genético. Como esse material genético é algo invisível, a gente usa reações químicas para amplificar esse material genético, milhões, milhões e milhões de cópias dele, e a gente detecta ele por uma fluorescência que vai aparecendo quando essa detecção, quando essa amplificação desse material vai acontecendo. Então, a gente conclui a partir de uma fluorescência de uma reação química que esse material genético do vírus está lá. E esses testes, eles são tão eficientes que conseguem detectar aí, numa amostra de coletado do paciente, 10 cópias do vírus, né? Então, de acordo com os guidelines da OMS, a rotina de confirmação de casos de COVID-19 em pacientes suspeitos deve ser baseada em testes de amplificação do ácido nucleico, que são os testes que detectam o vírus, né? Então, o teste de escolha é o PCR quantitativo em tempo real, que é o RT-PCR. E esses testes baseiam na detecção dos genes expressos pelo RNA viral. Então, ele detecta o material genético do vírus. Para regiões em que a circulação comunitária do vírus é comunitária, como o Brasil, por exemplo, a gente não sabe mais de onde vem o vírus, a gente tem que detectar pelo menos um gene do vírus para a gente confirmar que o paciente está contaminado. Quando estourou a Covid-19, uma variedade de protocolos foram desenvolvidos. Então, como era uma emergência, laboratórios do mundo inteiro começaram a fazer protocolos de PCR para a detecção de regiões diferentes do vírus. E esses protocolos foram disponibilizados no site da OMS. Como não existia, por exemplo, se a gente vai num laboratório
em Araraquara eu esqueci, aqui é o núcleo ou padrão, laboratórios aqui de Goiânia, laboratórios para análises clínicas, fazer o exame de sangue. E a gente tem lá, por exemplo, vamos dosar vitamina D, dosar glicose, fazer alguns tipos de testes de rotina. Para esses testes, a gente tem kits, né? A gente tem kits que são comprados, validados, já são usados há muito tempo, são testes extremamente confiáveis. Mas quando o coronavírus chegou, apesar dos testes existirem, PCR e ELISA, para outras doenças, não tinha um teste padronizado para o vírus. Então, os laboratórios tiveram que adequar e fazer os testes e disponibilizar esses protocolos. E hoje, o que a gente usa, os protocolos para PCR que a gente usa na faculdade, são protocolos que a gente chama de ensaios in-house. São ensaios que a gente comprou os reagentes, que são reagentes para uso em pesquisa, e a gente montou o protocolo para diagnosticar o vírus, que é extremamente confiável, que consegue detectar até 10 cópias do vírus. Mas vocês podem imaginar que isso não é uma coisa fácil, não é uma coisa que se consegue fazer em um laboratório no fundo de quintal de um dia para o outro. Os grandes laboratórios particulares conseguiram esse laboratório, mas ele utiliza equipamentos sofisticados, que nem todos os laboratórios têm. É um teste caro e por isso a dificuldade de fazer esse teste de PCR. E como é que ele funciona, né? Então, é aquele teste que a gente conhece muito também, a divisão dos testes mais popular, o teste do cotonete e o teste de sangue, né, do dedo. Então, o teste para a detecção do vírus molecular, o teste molecular é o teste em que a coleta é feita com um suave nasal ou um suave orofaríngeo. A gente então pega um cotonete, coloca lá e a gente tem ali uma coleta do material do vírus. Então, junto com a secreção, vem partículas virais que a gente combina em laboratório. Desculpa, eu já fechei o microfone dela umas 5 vezes e ela abre novamente, Karina. Por favor, deixar o microfone mutado, tá bom? Desculpa, professor, que eu estou tentando aqui, mas acho que ela está achando que está com problema. Desculpa. Obrigado. Então, a gente usa, então tem o material coletado do paciente, a gente combina esse material a um conjunto de reagentes, que eu coloquei RUO, que é o que vem escrito no reagente, é Research Use Only, são reagentes exclusivos para pesquisa, mas que a gente usa hoje nos laboratórios credenciados, e eles são validados nos laboratórios centrais, para detectar o vírus. A gente mistura isso num tubo, e leva esse tubo num aparelho, que é um aparelho que, como eu falei, é extremamente caro. Ele custa em torno de R$300 mil. Então, não são todos os laboratórios que têm. E não se consegue doar esses aparelhos. E também exigem um treinamento específico para o seu uso. Então, a gente tenta otimizar. Mas um aparelho, só para vocês terem uma ideia de quantidade de testes, ele consegue, em 2 horas, rodar 30 testes. Que a gente tem aqui, existem aparelhos mais robustos. Então, é uma coisa demorada, é uma coisa difícil de ser feita, por isso exige uma cooperação com a rede de laboratórios. E, então, a partir desse aparelho, a gente tem um resultado. Vocês estão vendo aí no slide umas curvinhas aí que a gente vê de resultado, que exige um treinamento para interpretação, para que lá no laudo do paciente a gente solte um resultado como positivo, negativo ou algumas vezes inconclusivo. Porque algumas vezes a carga viral do paciente está tão baixa que a gente não consegue saber, está no limite ali, se é vírus ou se o paciente já saiu. Eu vou falar um pouco mais sobre isso também, que existem alguns casos aí meio estranhos. Você tem visto na mídia também, jogadores de futebol, ficam muitos meses detectando positivo. Eu vou falar sobre isso. Então, o teste de PCR, que é o teste que detecta o material genético do vírus, é hoje o padrão ouro. O padrão ouro seria um teste que é 100% confiável. Porém, apesar de ser chamado em alguns veículos de comunicação de padrão ouro, né, de ser um teste 100% confiável, é claro que não existe teste que é 100% confiável, acurado 100%. Em uma revisão, os autores viram que nos laboratórios essa sensibilidade aí varia de 71% a 98%. Nos laboratórios que tem todo o padrão técnico
correto, 98% de confiabilidade, até 98% de confiabilidade para a presença do vírus, e ele é bem específico, né? Quando ele fala que é positivo, ele é 100% de certeza de ser realmente positivo. Tá? E ele não detecta outros vírus, ele não tem reação cruzada com outros vírus. Tipo, deu positivo, mas não era coronavírus. Não, se for positivo, é o coronavírus. Certo? Então, é um teste que detecta o vírus, mas qual é o problema desse teste? Ele detecta o vírus, eu coloquei fase de transmissão, ele detecta o vírus, não só, na verdade, a transmissão pode até um pouco mais, mas ele detecta o vírus na fase aguda. Né? Ele detecta o vírus quando o paciente tem bastante carga viral. E ele dá um resultado qualitativo, positivo ou negativo. E um pequeno número só de falsos positivos e negativos se realizado de maneira incorreta. Como eu falei para vocês, existiram aí alguns problemas com a realização desse teste. Como foi um teste que foi liberado de emergência e os protocolos para esse teste foram desenvolvidos in-house, no início das testagens, tivemos bastante problema de falsos positivos e falsos negativos por falta de experiência com a técnica. Mas hoje, a maioria dos laboratórios, a fiscalização já dá uma confiabilidade muito alta para esse teste de PCR. O que eu quero frisar aqui para vocês testar é importante, saber que existe, que quando testado a gente tem ou não no PCR positivo ou negativo é importante, mas isso não assegura que depois que você tem um resultado de PCR positivo e se cura, você pode sair aí no carnaval, na micareta, que não vai dar nada, não vai transmitir para ninguém. Isso não acontece. A gente ainda tem muita coisa para aprender e não sabe se o vírus pode reinfectar ou se ele pode ser transmitido em outras fases. Certo? Então, um exemplo é aqui, o jogador de bala do Juventus, né? A gente tem uma notícia aí que ele voltou a testar positivo para o coronavírus após ter sido considerado curado. Então, um jogador, histórico de atleta, se curou do coronavírus, mas ficou muito tempo testando positivo para coronavírus. No caso do Dybala, não foi por reinfecção. Ele teve uma continuidade nessa testagem de resultados positivos durante meses. E isso foi muito discutido e muito estranho. Então, mesmo com resultado de PCR positivo, ainda pode existir dúvidas. Né? No caso do Robert Bala, ele testou positivo 4 vezes, não tinha mais sintomas. E no caso dele, a ciência diverge ainda. Na verdade, não no caso dele, mas a ciência ainda diverge em relação à possibilidade de transmissão de casos, nesses casos, né, em que a pessoa já apresenta sintomas, já não tem mais sintomas, mas continua testando o PCR positivo. Alguns infectologistas falam assim, nesses casos a pessoa pode continuar transmitindo, e outros que não, mas não temos estudos conclusivos em relação a isso. O meu time do coração aí, o Goiás Esporte Clube, né? O Goiás Esporte Clube também aí, há minutos do início, a CBF adia Goiás e São Paulo por conta de erros em 10 casos de Covid-19 diagnosticado entre jogadores. Então, que o futebol, né, que movimenta milhões, o futebol voltou, o futebol, ele está fazendo teste de PCR, que é extremamente caro na delegação toda dos jogadores, mas a gente tem visto aí que mesmo o time do Flamengo, agora foi no final de semana, a delegação do Flamengo, alguns jogadores que testaram positivo, mesmo com toda essa precaução e realização de teste de PCR, a gente ainda tem contaminação entre os jogadores. Né? E a gente viu aí também no Goiás, fez um laboratório de referência, um laboratório muito bom, e teve erros devido a essa variação aí nos laboratórios por ser um teste house. Concluindo o que eu falei do PCR até agora, então o PCR é um teste confiável, sim, é um teste que apresenta uma confiabilidade alta e ele detecta o vírus e detecta o material genético do vírus. Os testes sorológicos, né, eles são importantes para detectar infecções passadas. Então, os outros tipos de testes que nós temos são os testes imunológicos. Eles detectam o anticorpo, eles detectam a nossa defesa contra o vírus.
Então, mesmo não tendo vírus, vocês estão vendo aí nesse slide, ó, a gente tem as hemácias, e a gente tem moléculas aqui, em forma de T aí, em forma de estrela, que são chamadas de anticorpos. São as moléculas que a gente produz para se defender contra a infecção viral. E essas moléculas, elas continuam, e por isso a gente imagina que a gente tem uma proteção após uma infecção com vírus, e aí também que entra a questão da vacina. Se a gente tiver contato com proteínas virais, a gente vai produzir também essas moléculas, e aí quando a gente tiver contato com o vírus de verdade, as moléculas estão pré-fabricadas e a gente consegue neutralizar esse vírus mais rápido. Então, a gente consegue, com alguns testes, detectar essas moléculas também. Né? Então, por isso, os testes sorológicos para detecção, eles estão em alta demanda a fim de quantificar melhor o número de casos de Covid, incluindo aqueles que foram assintomáticos no PCR, porque o PCR só detecta quando você está com o vírus, e o assintomático, muitas vezes, ele não faz o teste de PCR, já teve contato, mas já passou, então ele precisa, o governo precisa saber. Para a pessoa, faz muita diferença saber se ela tem anticorpo ou não? Alguma faz, porque acredita-se que exista certa proteção, mas ainda não temos certeza. Então, um erro muito comum é a pessoa, eu quero ter o meu teste imunológico, sorológico positivo, porque eu tenho anticorpo, eu posso sair da micareta. Não funciona assim. A gente ainda não sabe se pode ter reinfecção, se essa proteção é duradoura, porque é uma doença nova, não tem nem um ano que a gente tem isso no Brasil. Então, eu não sei se daqui 2 anos, 1 ano, 2 anos, 3 anos, se esses anticorpos continuarão ali. Ou se depois de 3 meses ou 4 meses. Parece que até 3 meses tem uma certa proteção, mas a gente não tem certeza ainda se eles conferem uma proteção a longo prazo. Tudo isso está em estudo nos testes da vacina e tal. Então, esses testes eles podem fornecer mais detalhes sobre a prevalência de uma doença na população, identificando os indivíduos que desenvolveram anticorpos contra o vírus. Para auxiliar na análise, né, como temos muitos testes desse tipo, né, teve um boom na produção desses testes, a Anvisa, eu peço que vocês façam um print da tela aí, que essa é uma informação de interesse público, se vocês quiserem depois também ver os slides aí, eu vou deixar disponível para vocês. Mas esse site da Anvisa é um monitoramento pós-mercado da qualidade de dispositivos para diagnóstico in vitro da Covid-19, análises laboratoriais, principalmente os testes rápidos, ensaios imunoenzimáticos. Eu vou explicar esses tipos de testes, mas nesse site aí, ele fiscaliza se o que está escrito lá de sensibilidade do teste realmente acontece na população. Então, aqui vocês veem, ó, tem um que está conforme aqui embaixo e alguns que não estão conformes, porque eles falam que tem uma sensibilidade maior do que eles realmente têm. Certo? Então, tem muitos testes no mercado, assim, ó, testes rápidos, já foram feitas 216 análises pós-mercado, então vocês imaginam, se vocês vão na farmácia fazer um teste rápido, o que na verdade eu acho uma coisa que, na minha opinião, não tem utilidade, porque é um teste para determinar a prevalência da doença na população. Para o paciente, não faz muita diferença ter ou não tido contato com o vírus, porque dá uma falsa ideia de segurança, e aí a pessoa vai sair e vai flexibilizar mais o distanciamento social, mas na verdade não é uma segurança ilusória, que a gente não tem informações ainda se esses anticorpos protegem a longo prazo. Então, no Brasil, a Anvisa começou a disponibilizar a análise pós-mercado, mostrou muitos deles apresentaram falhas e foram retirados por medida cautelar. Tá? Se a gente tiver uma fiscalização efetiva mesmo dos laboratórios e tal, a gente vai ter cada vez mais uma confiabilidade maior nesses testes aí. Certo? Os testes mais, então, dentro dessa família de testes, que são os testes sorológicos ou imunológicos, a gente tem os mais famosos, são os testes rápidos. Eles detectam o anticorpo IgG e IgM, ou ambos, são realizados em unidades de pronto atendimento, laboratórios, ou até mesmo em farmácias, e eles dão um resultado muito rápido, em até 15 minutos. Tanto é que o Eduardo Costa, na live, além de
do sertanejo bebê e ficar bêbado na live, e ele faz um teste rápido lá também, para fazer uma propaganda para a indústria. E aí o Eduardo Costa fez um teste rápido de Covid durante a live, exibiu o resultado, falou que era assintomático, que não tinha, que não deu negativo o teste dele, e foi extremamente criticado, porque falou que os assintomáticos não transmitem a doença, e isso não é verdade, porque pacientes assintomáticos transmitem a doença, e além disso, o teste rápido, ele não indica que você está protegido depois também. Então, foi mais uma jogada de marketing para vender para a farmácia, mas que não indica nada. E nem o PCR negativo garante 100% de segurança, e quem dirá o teste rápido que não detecta o vírus, né? Um outro tipo de teste sorológico, que aí já não é um teste que é feito em farmácia, é um teste feito em laboratório, é o teste de ELISA, que é um ensaio laboratorial para detecção de anticorpos. Nesse ensaio, a gente não fura o dedo, o sangue é coletado, é separado um plasma, que é onde fica um anticorpo, então é um teste mais limpo, e é um teste que, em geral, os testes de ELISA, eles são melhores do que os testes rápidos, em geral. É claro que existem testes rápidos bons, mas como tem muitos, é mais difícil separar o joio do trigo para os testes rápidos. Os ensaios de ELISA geralmente são melhores, e eles são feitos no laboratório. Então, quando você vai fazer um teste sorológico em laboratório, geralmente é ELISA. Nesse caso, ele é realizado por um profissional, né? Então o profissional ele tem um critério maior do que um profissional não treinado para esse tipo de teste, utiliza equipamentos mais robustos, tem mais sensibilidade, mais especificidade, mas ele também detecta anticorpo. Então continuamos com duas famílias, detecta o vírus ou anticorpo. E ainda temos o ensaio que vocês podem ouvir falar de quimioluminescência, que ele é similar ao ELISA, também detecta o anticorpo, mas ele incorpora uma etapa que aumenta a sensibilidade, que ele gera luz, né? E é isso. Porém, a não detecção de anticorpos, né? A gente pensa assim, então eu fiz o teste rápido ou o teste laboratorial, um teste de ELISA, e meu teste deu negativo. Então eu tenho certeza que eu nunca tive corona. Também não. Esses testes, eles detectam uma certa quantidade de anticorpos. Né? Esses testes, principalmente, já existem estudos mostrando que os pacientes sintomáticos, eles produzem mais anticorpos. E os pacientes assintomáticos produzem menos e a quantidade de anticorpos cai mais rápido. Então, você pode ter tido contato com o vírus e ter um resultado negativo no ELISA por ter produzido poucos anticorpos. Isso também pode acontecer. Ou seja, nenhum teste é 100% confiável. O teste de PCR é muito confiável durante a infecção e o teste sorológico após a infecção, mas existem essas variações aí que podem acontecer. Então, esses são os tipos de testes, né? A segunda pergunta que a gente vai abordar é quando devemos fazer cada um deles, então. Quando devemos fazer cada tipo de teste, o PCR ou o teste rápido. Então, para continuar com os jogos no milionário mundo do futebol, né, a CBF vem realizando teste de PCR em todas as delegações de cada jogo. Né? Então, a CBF fechou parceria para teste de Covid em todas as competições nacionais. Então, o quanto para a CBF é sempre. Então, vamos fazer assim, vamos fazer sempre o teste de PCR, porque se o jogador estiver infectado, a gente vai detectar, que a gente já não sabe que não é verdade, tem uma margem pequenininha aí, que o paciente pode não estar infectado e dar positivo, ou está infectado há mais tempo, está curado e dá positivo de novo, porque fragmentos ficam ali. Será que isso garante a segurança dos jogadores? Né? Testar para PCR toda vez, se é o teste detecta o vírus, eu não tenho vírus, então, beleza, vou jogar futebol e esporte de contato. Será que isso funciona? E aí a gente vê aqui, um artigo numa revista chamada New England Journal of Medicine, e essa é uma curva da carga viral. A linha azul é a carga viral. Então, a gente vê que testes positivos, onde tem uma estrelinha aí amarela,
ele dá positivo quando tem uma alta carga viral, é lógico, o paciente está infectado, mas no período pós-infecção, em que a gente ainda tem fragmentos do vírus, mas que o vírus já não está mais ativo, que é onde tem essa barra roxa, tem um período longo aí que algumas pessoas podem dar positivo para PCR, mesmo não estando transmitindo mais ou com fragmentos de vírus. E tem um período pré-infecção ali também, em que a carga viral é muito baixa, que ele pode dar positivo. E existe um período que tem vírus aí, já tem vírus aqui, que é antes do quadrado verde, a pessoa já tem uma quantidade de vírus pequena, mas não é detectável no PCR. Então, existem essas situações. É claro que na maioria das pessoas que estão com vírus, vai dar positivo e sem vírus negativo, mas existem casos que a pessoa não tem mais o vírus, mas tem alguns fragmentos de vírus que vão dar um falso positivo, ou que tem uma carga viral tão pequena que dá negativo, mas ela já tem o vírus. Então, não garante. E aí a Carla perguntou para mim, né? A Carla mandou um e-mail, a Carla fez uma pergunta lá no e-mail, que eu falei que queria fazer a pergunta. Pedro, qual que é o teste mais eficiente, então, né? Carla, o teste mais eficiente, como você viu, depende do que você está procurando, né? Se você estiver procurando pelo vírus, num paciente que tem sintomas, o teste mais eficiente é o PCR. Mas não adianta você fazer PCR num paciente que já teve a doença há muito tempo e aí ele só tem anticorpo. Então, o mais eficiente nesse paciente que já teve a doença é o teste de anticorpo. Agora, para você como pessoa, qual é o mais eficiente? Como pessoa, é interessante você saber se você está com o vírus, se você tiver sintomas. Então, assim, se você tem sintomas, é extremamente importante que rapidamente você faça o teste. Porque após os sintomas, já não detecta mais o vírus. Então, o teste mais confiável, que é o PCR, ele tem uma janela de uso. E ele é bastante confiável para a pessoa. Agora, qual o teste mais eficiente para inquérito populacional, para saber se as pessoas tiveram o vírus? Para isso, para os governos, é mais interessante os testes sorológicos, né? Para fazer esse inquérito. Para isolar pessoas que estão com o vírus, é mais importante o PCR também. Então, por isso, em algumas ações, os municipais, estaduais, eles fazem ações com teste de PCR em regiões que estão tendo muitos casos para isolar os contaminados e conter a doença. Então, a estratégia de escolha do teste depende da pergunta que está sendo feita ali naquele momento. Tá? Então, aqui tem um gráfico, também está disponível no site da Anvisa, dos testes disponíveis, né? Então, em verde, você vê aqui, início dos sintomas. Você vê que de 3 a 7 dias após o início dos sintomas, se você tem de 0 a 2 dias após o início dos sintomas, mesmo com sintomas, você não detecta por PCR, porque tem muito pouco vírus. De 3 a 7 dias é o ideal para fazer PCR, mas ele consegue detectar o vírus até 15 dias depois do início dos sintomas. Passou de 15 dias, é muito difícil. Algumas pessoas, como o jogador de bala, que eu falei, é lógico que existem casos específicos em que a pessoa ainda fica com fragmentos do vírus ou com o vírus por mais tempo. Mas, no geral, é dentro de uma janela que o preconizado pelo Ministério da Saúde é de 3 a 10 dias para fazer, depois do início dos sintomas, o teste de PCR. Ou seja, teve sintomas, procure a unidade de saúde para fazer o PCR dentro dessa janela, que é extremamente importante detectar esse caso e é o teste que é o melhor que detecta o vírus. Depois disso, passou de 15 dias ali, testes para anticorpos, o IgG e IgM. O IgM aparece primeiro, tem vermelho, e o IgG aparece depois aqui. Então, a gente detecta IgG e IgM depois de 15 dias. Então, sintomas de PCR, população comunidades onde está tendo transmissão muito alta e casos de internação, os estados fazem PCR também, para tentar pegar os assintomáticos. Para você saber quanto da população já foi infectada, os testes sorológicos. E aí o Sidney perguntou também para mim, né? Pedro, seria seguro voltar às aulas, então, a gente sabendo, né, dessas características?
Eu acho que, pelo que eu expliquei aqui, dá para a gente saber que, em relação aos testes, a gente ainda não tem testes que asseguram que a pessoa não está infectada ou que não vai infectar outra pessoa. Em relação àquela história, né? Ah, mas tem estudo mostrando que em crianças elas transmitem menos e tal. Existem alguns estudos com populações específicas, em situações específicas, mas que não podem ser extrapolados para a condição dos diferentes países. Então, a gente vai ter, em algum momento, discutir sobre isso, mas, se puder, o distanciamento social ainda é o que a gente precisa fazer nesse momento em que a gente ainda tem ali em torno de 700 mortes todos os dias no nosso país. Seguro, 100% seguro nunca vai ser. É lógico que se a gente tomar todas as precauções, a gente diminui o risco. Então, a gente sempre a gente está trabalhando agora calculando o risco. Eu vou ao supermercado? Vou colocar uma máscara, vou colocar uma roupa de manga comprida, tirar minha roupa. A gente tenta minimizar o risco sempre, usar o elevador sozinho. Então, sempre que a gente dá um passo no sentido de flexibilização, a gente aumenta um pouco o risco, e aí os gestores têm que decidir, dentro do seu contexto, se é seguro ou não. Tanto é que na CBF aí, né, Flamengo tem mais 3 jogadores com Covid, 41 infectados na delegação. E a Tereza perguntou, Pedro, mas quanto tempo uma pessoa pode ficar infectada sem manifestar sintomas? Tereza, então, a gente tem pessoas que nem manifestam sintomas e estão infectadas. No geral da população, como eu mostrei aí, o período é de 15 dias, né, para ser mais seguro, a pessoa que teve o vírus ser liberada para voltar ao trabalho, e esse é um protocolo, o protocolo da OMS, de 10 a 15 dias já tem questões, entendeu? Covid-19, por que testar? Né? Então, a última pergunta, então. Quando testar, eu falei para vocês um pouco, por que a gente testar? Primeiro que é uma doença de mortalidade muito alta, estimada em 3%, então você imaginar 100 pessoas, 3 morrerem, né, no começo da pandemia, agora caiu um pouco esse número, porque a gente aprendeu um pouco como tratar os pacientes graves, mas pode chegar a mais de 10% em idosos, 10% de idosos. O período de incubação pode variar de 2 a 14 dias, então a pessoa pode não manifestar sintomas, respondendo novamente aí, Tereza, sem apresentar sintomas de 2 a 14 dias, depois começar a apresentar, pode acontecer isso. Então, por isso é importante o distanciamento, e a gente está se sentindo bem, não garante que se a gente for visitar nossas mães, que elas não vão sofrer com isso, ou as pessoas já em grupo de risco, né? Os sintomas são muito parecidos, com os sintomas da gripe, tem febre, dor no corpo. Um sintoma que é muito comum é perda de paladar, né? Mas também pode ser confundido com gripe, porque assim, se eu tiver uma gripe e tiver um pouquinho de alteração do paladar, já vão achar que eu estou com Covid agora também. E esses sintomas são leves na maioria das pessoas. O tratamento hoje é um cuidado paliativo, distanciamento social, evidências preliminares de algum tratamento, né, uso de anticoagulantes, a BCG, tem uns grupos testando, falando que confere uma certa proteção, a vacina BCG, mas a gente não tem tratamento ainda comprovado, tanto é que o Donald Trump, ele tratou como tratamento experimental, ele é o presidente dos Estados Unidos, então eu acho que eles tentaram oferecer para ele o melhor tratamento, e ele tratou com tratamento experimental, lá à base de imunoterapia. Então a gente não tem tratamento ainda, mas a gente tem um protocolo que a gente segue para ajudar o paciente a respirar e tentar minimizar os efeitos aí dos sintomas. Né? Então, eu acho que eu vou deixar para vocês um tempo para a gente fazer perguntas e respostas aí. Né? A mensagem que eu deixo para vocês aí é que, se puder, fique em casa. Aí ele vai representando eu e minha esposa, né? Cada um faz o que gosta de fazer na sua casa. Mas quando sai de casa, todos usando máscara. E meu e-mail está aí, é pedrosouza@ufg.br. Qualquer coisa, estou à disposição de vocês. Agradeço novamente aí, Patrícia, por todo o trabalho técnico, a Adolfo também, por ter me ajudado aí. E fico à disposição para qualquer esclarecimento que vocês quiserem aí. Obrigado, gente. Muito obrigada, professor. Já tem tem uma pergunta aqui no chat. Eu não sei se a Camila, quer abrir o microfone e a câmera e perguntar, ou se quer que eu leia.
Camille, né? Eu Já tá vendo aí? Consegue ver? É a última questão aí. Oi, eu gostaria de perguntar. Isso. Foi minha aquela pergunta, né? Isso. Eu vi recentemente um artigo feito por um pesquisador que não era da área de imuno, e ele falou que o mapa de ocorrência de dengue e de Covid, assim, é um pouco oposto. E aí existe a suspeita de que exista uma imunidade cruzada entre os anticorpos de dengue e os que são gerados no Covid, né? Então, isso é uma pesquisa que ainda está em andamento. Você tem alguma notícia sobre isso e se isso poderia influenciar os falsos positivos que a gente tem no teste de sangue? Obrigado, Camille, pela pergunta. Eu não tive contato com o artigo ainda, mas eu entendi o que você falou. Em relação primeiro à imunidade cruzada, a gente tem também algumas pesquisas com a vacina BCG, falando que a vacina BCG ela pode conferir uma certa proteção, estudos com crianças mostrando que a vacina tríplice viral também confere uma certa proteção, e agora esse da dengue que você falou pode conferir uma certa proteção. E aí a gente pensa em proteção, a gente pensa, né, em anticorpos que podem, ao invés de reconhecer o vírus da dengue, que já estão lá na memória, vão reconhecer o vírus SARS-CoV-2. Em relação a isso, a interferência disso em reação cruzada em teste sorológico falso positivo, o anticorpo, a gente sabe que ele não é uma chave fechadura. Ele tem um ajuste induzido na molécula que ele reconhece. Então, sempre um anticorpo de outra, diferente do PCR, que é um teste extremamente específico, o teste de anticorpo ele pode ter uma certa reação cruzada com outros coronavírus, e mas esses testes, quando eles são validados, eles são testados para isso também. Então, eles são testados para dengue, para mostrar que não tem reação cruzada com as doenças que são endêmicas. Espera-se isso, né? É claro que nem todos os testes passam por esse tipo de teste. E essa reação cruzada ela pode acontecer não só com o vírus da dengue, mas com outros tipos de coronavírus, dando falso positivo. Porém, os testes que são desenvolvidos para coronavírus, eles usam uma proteína específica do vírus, ou a proteína M, ou a proteína S, ou a proteína E, uma proteína específica do vírus. Para responder a sua pergunta, é só fazendo o teste mesmo para ver se tem reação cruzada com pacientes com dengue. Mas a possibilidade, sim, ela existe. A possibilidade, ela existe. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigada pela resposta. Acho que esclareceu bastante. Obrigado. Mais alguém? Não sei se tem no chat, só apareceu essa, né? Não sei se alguém durante a fala aí gostaria de perguntar, gente. Eu respondi a todas as perguntas dos e-mails também. Eu não sei se chegou mais alguma depois. Alguém colocou aqui que gostaria de perguntar. Pode abrir já o microfone aí. Oi, boa tarde. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Pessoal, professor, eu queria saber a respeito, porque muito se diz, né, nas redes sociais, nos jornais, sobre a cloroquina, né, que ela não tem nenhuma comprovação de que ela é eficaz no tratamento da Covid e parece que há indícios de que ela agrave alguns pacientes que têm alguns problemas cardíacos. Acredito que seja isso. Você poderia esclarecer isso para nós? Em relação à cloroquina, foi um grande bafafá. Ainda existe o uso da cloroquina. Eu vou falar agora como professor de metodologia científica, que é a disciplina que eu ministro na graduação, aqui na odontologia. A gente tem uma coisa que chama pirâmide de evidências científicas, né? A pirâmide de evidências científicas é assim, para uma situação, e isso é para a área de saúde, para qualquer área de saúde, na odonto também. Então, assim, quando eu vou atender um paciente em odontologia que está lá com uma cárie, eu não decido da minha cabeça o que eu vou fazer com ele. Eu tenho que basear a minha decisão em evidências que
com a maioria da população funcionou e tal, ou com um estudo sério. Então, eu uso essa pirâmide. Essa pirâmide ela é construída da seguinte forma. Na base da pirâmide, nós temos os estudos in vitro. Então, se eu pego, por exemplo, uma droga nova para tratar a Covid-19, pego o vírus, pego uma célula do pulmão, coloco cloroquina numa placa e vejo que na placa destruiu o vírus, é a primeira evidência. Eu não posso pegar isso e extrapolar para o ser humano. Os estudos que saíram a respeito de cloroquina, que embasaram o seu uso, eles não estão tão abaixo na pirâmide, não. Eles estão mais no meio. E são estudos de corte. São estudos que eles utilizam uma parcela da população e fazem, mas o estudo que guiou foi de um pesquisador francês que tinha um histórico de má conduta ética e era um estudo que está no meio da pirâmide. Como existiu esse estudo e a gente precisava e estava atrás de uma droga, e essa era a melhor evidência, por um certo período, a cloroquina foi indicada. Por um período muito curto, porque logo vieram estudos clínicos randomizados que estão no topo da pirâmide de evidência. Então, nesses estudos, você pega pacientes com a doença e você dá e divide aleatoriamente grupos totalmente homogêneos, muito controlados, dá um medicamento ou um placebo. E esses estudos mostraram que não existia evidência forte no topo da pirâmide para o uso da cloroquina. Dentro disso também, estudos no meio da pirâmide mostraram que teve problema de paciente com comprometimento cardíaco, que não são estudos clínicos randomizados com pacientes, porque seria antiético você pegar pacientes que já têm uma predisposição ao problema cardíaco e fazer um estudo controlado para saber se eles vão morrer ou não. Então, não tem um estudo randomizado. Mas aí, juntando essas duas coisas, né? Uma, que a cloroquina não tem evidência no topo da pirâmide para o seu uso. E outra, que existem alguns estudos que não estão no topo da pirâmide, mas que mostram que sugerem que pode ter um agravamento de algumas condições pelo uso da cloroquina. Os órgãos competentes nos Estados Unidos e Europa, principalmente na Austrália, Nova Zelândia, não recomendam o uso da cloroquina e não está no protocolo desse país. Mas ela continua como protocolo aqui para o Brasil ainda, ou não? Não estou enganada. O protocolo brasileiro é sempre atualizado no site do Ministério da Saúde. Eu não estou por dentro, assim, diariamente, mas ela tinha sido preconizada, sim, como protocolo no Brasil. Sim, sim. Tá certo. Muito obrigada, viu? Muito esclarecedor tudo. Obrigado. Sim, o C. Ricardo aqui. Mas não foi os Estados Unidos que ele mandou um montão de cloroquina? Sim. Mas eles mandam um montão de coisas para a gente que não passa no controle de qualidade deles também, até eletrônico. Eles mandam o que não dá certo com eles lá, mandam para a gente. É sempre... Bom, gente, Teve mais pergunta alguma no e-mail, pessoal? No e-mail. Aqui no chat acho que não tem mais ninguém. Não, que alguém mandou por e-mail, eu não respondi. Eu tentei responder todas as perguntas do e-mail dentro da apresentação, mas talvez tenha ficado alguma coisa. É só abrir o Eu microfone. agradeço a todos aí pela atenção. Ó, tem uma a no chat. ivermectina. Isso. A ivermectina cai no mesmo caso da cloroquina. Não tem estudos no topo da pirâmide de evidência. Na verdade, no caso da ivermectina, ainda é mais grave. Não tiveram estudos nem no meio da pirâmide. São estudos in vitro. Como é uma droga para uso para vermífugo, as pessoas pensam que não tem problema nenhum, mas assim, todo medicamento tem algum efeito colateral. Obrigado, gente. Obrigado, então. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, eu estou à disposição sempre, depois também. Patrícia, se você puder depois mandar para mim o vídeo também. Agradeço a presença de todos, agradeço as perguntas.
Clélia, eu não sei se a Clélia está aí online, se ela quer se despedir do pessoal, do professor. Alô? Oi, Tem uma pergunta. Oi, Patrícia. Oi. Tem uma pergunta importante aqui, né? Devo usar a máscara o tempo todo quando saio de casa ou somente em ambientes aglomerados? O problema de tirar a máscara quando você sai de casa num ambiente não aglomerado, eu vejo bastante gente aqui, eu moro perto de um parque, uma parque flamboyante. E nesse parque, muita gente ou usa máscara com o nariz para fora, ou não usa máscara porque está correndo e tal, usa o nariz para fora, ou não usa máscara, ou está ali colocando a máscara. Às vezes até eu fico um pouco irritado, porque eu vou com um menininho de 2 anos, e aí a pessoa está de máscara, só que eu vejo ela tirando e colocando a máscara e colocando a mão na máscara. Então, se você sai de casa e não vai usar máscara o tempo todo, você inevitavelmente vai ter que tocar na sua máscara para retirá-la. E nesse tocar na sua máscara, você tocou em uma região em que você está falando. E você, a partir desse momento, a sua mão é um risco para as outras pessoas. E aí as pessoas veem uma criança loirinha, bonitinha no parque, e cumprimentam com o cotovelo, mas passa a mão na cabeça do neném. Aí mas você cumprimenta com o cotovelo, passa a mão na cabeça do meu neném. Então, assim, o recomendado é usar a máscara o tempo todo, porque não é só pelo ar, mas também pela secreção. A saliva é uma secreção, e a gente entrar em contato com as mãos na máscara, quando você chegar no seu destino, você vai estar com a mão contaminada. Então, é difícil a gente controlar isso. Né, é melhor colocar a máscara, sair, chegar no lugar, lavar as mãos para retirar a máscara e aí vem. Certo? Obrigado, gente, pelo feedback. Também gostei muito de falar para vocês. Obrigado pela oportunidade. Muito bom mesmo. Obrigada, professor, obrigada, doutor Pedro. Acho que foi. Eu estou vendo aqui os comentários, todos nós apreciamos muito. Acho que informação alinhada a esse conhecimento científico que você nos traz é tudo que estávamos precisando, né? Eu acho que isso é a base do conhecimento, e nós, como professoras, educadoras, não nos serve nenhum conhecimento baseado no senso comum. A gente vai estar falando com outras pessoas, e no universo onde nós estamos, quanto mais base científica de falar o que falamos, melhor para garantir, né, um aprendizado significativo às nossas crianças e nossos adolescentes. Então, em nome da Rede Municipal de Educação, meu muitíssimo obrigado por sua disponibilidade, estar aqui conosco, né, em plena segunda-feira, tratando aí de um tema, mas tão importante como esse, né, que afeta a vida de milhões e de todas nós aqui. Então, muito obrigada a você, né, e mais uma vez obrigada, Patrícia, obrigada aí, o Adolfo, pela sustentação tecnológica e o apoio para que a gente pudesse essa atividade como professora e obrigada. Obrigado. Obrigada, professores e educadores. Muito obrigada. Obrigada, professor. Está um chiado aí. Obrigado, gente. Só uma para finalizar, assim, gente, para mim também é muita satisfação poder falar, porque a minha vida toda, assim, eu fui cientista, desde a minha graduação, eu fiz odonto, que é um curso aplicado, mas eu sempre fui para o laboratório, para a bancada, e assim, as nossas crianças, assim, depois que surgiu a Covid, que eu pude pegar uma técnica que eu usava para fazer uma coisa, assim, muito básica, e aplicar uma coisa que é diretamente importante para a saúde das pessoas, eu me senti um super-herói. Tipo, eu falei, agora eu vou salvar a humanidade. Então, eu acho que passar isso para as futuras gerações de que o estudo e a ciência e o conhecimento científico, ele pode não ser imediato, ele pode não ter uma aplicação imediata, mas ele é importante, é como o soldado, né? O soldado, ele fica lá, meu pai era militar, ele ia lá para o exército, fazia as corridas dele, então eu não entendi para que ele fazia aquilo. Porque não estava tendo guerra, mas na hora que a guerra chega, a gente tem que estar preparado. Então, a formação de cientistas e as futuras gerações, eu acho que é importante a gente passar esse valor, essa mensagem para eles. Sim. Muito bom.
Muito obrigada, professor. Bom Contribuiu mesmo. demais, viu? Muito bom. Excelente. Volte sempre que quiser, viu? Estamos de portas Obrigado. abertas. Muito bom. Até mais. Amém. Obrigada a todos, então. Até mais. Obrigada, Tchau, gente. tchau. Boa tarde. Tchau. Boa tarde. Tchau. Até mais. Tchau, tchau. Boa tarde. Boa tarde, gente. Boa semana, viu? Boa tarde, até mais. Muito obrigada. Obrigada. Até amanhã. Boa tarde. Tchau para todos. Obrigado. Até amanhã. Amanhã tem mais palestra. Opa!